Glória a Deus. Muito boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes. A paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somente nós estamos aqui para compartilhar o Evangelho do Senhor. O intuito, o propósito continua sendo o mesmo. Jesus, ele diz: de graça recebestes, de graça foi dado. A palavra de Deus, ela diz: mais do que felizes são os que lêem, são os que ouvem, os que praticam essas palavras, porque o tempo do Senhor está próximo. E verdadeiramente nós vemos que o tempo do Senhor está muito próximo. Estou aqui com a palavra de Deus aberta no livro de Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. E eu quero ler no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, está escrito assim: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que diz: sai do meio deles e apartem-se, diz o Senhor, não toquem nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vocês pai, e vocês se tornarão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essas são as palavras de exortação a nós, a santidade. Pergunto a você: será que santidade não existe, não pode existir, não tem como mais existir nos dias de hoje? É uma palavra exclusa para os dias que nós vivemos? Será que nosso Deus, ele mudou? Será que porventura Deus, ele tornou atrás com a sua palavra? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. A Bíblia diz que Deus, ele é imudável. Então, se Deus, ele requer do homem santidade, certamente Deus não mudou. É o que realmente Deus, ele espera, que o homem venha viver uma vida de santidade, seguindo a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Um dos requisitos para o homem alcançar a salvação em Jesus Cristo é se encontrar imaculado, ou seja, lavado, purificado pelo precioso sangue de Jesus. Aqui no livro de Coríntios está falando assim: não se prendam ao jugo desigual com os infiéis. Ou seja, não esteja preso com os infiéis. Quem pratica a mesma coisa que os infiéis, ou caminha junto com os infiéis, estão presos junto com eles, fazendo a vontade do diabo. Aqueles que estão presos com os infiéis, que não têm fidelidade alguma para com Deus, estão presos, pés e mãos amarrados. Você percebe que muitos estão com pés e mãos amarrados para não obedecer ao Senhor Jesus?
É por isso que as pessoas não têm o prazer e não conseguem, acham impossível fazer a vontade de Deus, porque estão presos, estão amarrados na feitiçaria, amarrados na bebedeira, amarrados na imoralidade sexual, amarrados na ganância, o amor ao dinheiro, amarrados nessa vida terrena. Mas Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Ou seja, essa vida que o homem vive na terra, a qual ele está preso, amarrado, ela vai passar e vai levar junto a sua alma para a condenação eterna. Mas aqui a Bíblia fala que nós não podemos estar presos no jugo, ou seja, no jugo desigual com os infiéis. E diz ainda mais: qual que é a sociedade que tem a justiça com a injustiça? Ou seja, não tem como os que são guiados pelo Espírito de Deus caminharem com os injustos. Não tem participação entre justo e injusto, entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre maçonaria e Jesus. Jesus não tem parte com a maçonaria, Jesus não tem parte com políticos, Jesus não tem parte com essa corrupção religiosa, essa salada que fizeram, aonde misturaram tudo: maçonaria, política, religião, maçonaria, política, igreja. Só que Jesus, ele não tem parte com os infiéis, ele não tem parte com os injustos, ele não tem parte com os adúlteros, ele não tem parte com os imorais. Jesus não tem parte com os idólatras. A Bíblia fala assim: porque vocês foram comprados por bom preço. Nós fomos comprados por um bom e alto preço. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Por isso que nós não adoramos o bode na maçonaria. Por isso que nós nos colocamos como ovelhas, porque seguimos a voz do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. E a palavra continua dizendo ainda mais: qual que é a comunhão em que há a luz e as trevas? Você já viu em algum momento aonde a luz permanece existir trevas? Alguma sombra de escuridão? Não existe. Certamente Jesus, ele é a luz. Jesus, ele diz: eu sou a luz deste mundo. Olha a luz que raiou neste mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Jesus é a luz deste mundo, e quem caminhar em luz nunca andará em trevas. A trevas é representada pelo pecado, a imoralidade, trevas, a prostituição, bebedeiras, trevas, representa o diabo, ou seja, representa as obras infrutuosas de Satanás, a qual muitos entregam este corpo, seu corpo, em obediência. Mas a Bíblia fala assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aqui a Bíblia está falando que o seu corpo é o templo de Deus. Qual que é o consenso? Qual que é a concordância, o consenso que há entre o templo de Deus, que é o seu corpo, com os ídolos? Muitos ídolos este mundo tem levantado. Este mundo levantou em seu coração muitos ídolos. Coisas que mínimas estão sendo colocadas no lugar de Deus. A idolatria é colocada no coração do homem todos os dias, quando ele deixa o padrão de Deus para estabelecer seus próprios padrões. Quando você deixa a sobriedade e coloca a embriaguez ou qualquer outro sentimento, se torna idolatria. Ou seja, idolatria ao pecado, idolatria à imoralidade, idolatria ao dinheiro, idolatria aos ídolos, imagens de escultura, idolatria a tudo, homens, time de futebol. A idolatria que está no topo, na cidade de Goiânia, em Goiás, no Brasil, chama-se futebol, chama ídolos do futebol. Essa idolatria está no topo, passando pelas imagens de escultura, passando pelos ídolos da música e ficando em primeiro lugar a idolatria do futebol. Por isso matam, por isso roubam, por isso passam o dia, se precisar, debaixo do sol e chuva e etc. Mas não fazem o mesmo para Deus. Não fazem o sacrifício que fazem aos ídolos para Deus. Mas a Bíblia diz qual que é o consenso que o seu corpo, que é o templo de Deus, tem com ídolos.
Qual que é o consenso que Deus tem? Será que Deus tem parte com o ídolo? Será que Deus, ele tem alguma participação com os ídolos deste mundo? Será que Deus, ele tem participação alguma com os ídolos? Homens que arrastam a multidão à imoralidade, homens que arrastam a multidão à perversidade, uma idolatria tão grande que eles parecem ser Deus, são deuses, endeusados por uma geração cega. Jogadores de futebol, artistas sendo endeusados por uma geração cega, por uma geração de coração obstinado. Paulo ele fala na carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não é proveniente de vocês mesmos? Ou melhor, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vocês é santo. Aqui a Bíblia está falando, vocês não sabem que o seu corpo é templo de Deus? Você não sabia que o seu corpo ele foi feito para ser templo de Deus? Será que eu estou falando algo novo que você nunca ouviu até essa altura da sua caminhada? Será que você nunca ouviu falar que o corpo é o templo de Deus? No livro de Atos, capítulo 7, diz que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. E realmente não habita mesmo. E continuam construindo. Se Deus não habita lá, por que continuam construindo? Se lá não é a casa de Deus, por que continuam chamando de casa de Deus? Se lá não é o lugar da morada de Deus, então por que continuam dizendo que estão indo para a casa de Deus, sendo que casa de Deus não é o que se constrói com as mãos, não é o que se levanta com tijolos, mas é o corpo. Aqui está escrito, 1 Coríntios 3,16, seu corpo é o templo de Deus, esse corpo não pertence a vocês mesmos. Então como que o homem pode ousar a mudar de sexo? Se foi Deus quem fez esse corpo para ser a morada dele. O que faz o homem pegar esse corpo e perverter ele na prostituição? É cachaça para cá, é droga para lá, sendo que a Bíblia fala, aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, vai ser destruído por Deus também. Isso em 1 Coríntios 3,17. Vai ser destruído por Deus. Os imorais, os adúlteros, os beberrões, feiticeiros, todos aqueles que estão destruindo o templo de Deus, que é o seu corpo, vai ser destruído também. Como destrói o templo de Deus? Levando em conta que o templo de Deus é o corpo. Com o pecado. Todo pecado é a destruição da casa de Deus. Todo pecado, ainda que seja o menor possível considerado pelo homem, ele é a destruição do corpo, a morada de Deus. Você vê lá em Deuteronômio, ou melhor, nos profetas, lá no tempo antigo, Salomão ele fala, Senhor, como que o Senhor habitará dentro desse templo, sendo que os céus dos céus não podem te conter, a terra não pode te conter, que casa construirei para ti? Veja porque Deus, ele não habita dentro do templo que o homem constrói, porque ele é muito grande. Certamente um Deus que é grande, ele nunca vai diminuir o seu tamanho para habitar no lugar que o homem constrói com as suas mãos. Certamente porque também Deus sabe que este lugar que os homens constroem com a sua mão, chamado templo, Deus sabia que seria um lugar de idolatria. Deus sabia que iriam idolatrar homens, iriam idolatrar os seus ídolos, seus pastores, os seus ministros, os seus mestres, os seus líderes religiosos. E até mesmo hoje objetos de culto é idolatrado. Arca da Aliança, mais de escultura, terço, gota dos milagres, sal grosso. Levam objetos ungidos para casa, envelopes, onde levam para fazer campanha e colocar dinheiro. Por isso que Deus ele não deu ordem para se construir outro templo depois do templo de Jerusalém, porque cumpriu a palavra. Jesus diz, destrói esse templo e em 3 dias eu construirei um templo novo. Ele falava do templo do seu corpo. Jesus ele falava de um novo templo.
Sabe qual que é o templo novo que Jesus falava? O templo do seu corpo. A palavra do Senhor fala nos evangelhos que Jesus, ele diz que aquele templo de Jerusalém era para ser derrubado porque viria um templo novo levantado pelo próprio Cristo. Jesus, ele esteve por 3 dias. Ele esteve por 3 dias no seio da terra. Ele pregou para os mortos em prisões. Ao 3º dia ressuscitou e cumpriu-se a palavra, onde o corpo se tornou o templo de Deus. Qual parte que tem o templo de Deus? Com a prostituição. Qual que é a parte que Deus ele tem com a imoralidade? Qual que é a parte que Deus tem com a feitiçaria? Com os Exu, com os orixás, caboclos, Maria, Aparecida, os centenários de santos. Qual que é a parte que Deus tem com mortos? Deus não é Deus de mortos. Deus ele é Deus de vivos. Qual que é a parte que Deus tem com Santa Rita, Santa Aparecida, Abadia, José, João, Maria e etc. Deus não tem parte com nenhum dos mortos. A Bíblia diz Deus ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Por que isso? Dizem o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão em seu tempo foi um grande homem de Deus. Quem foi Jacó? Um grande homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, ele é Deus dos vivos. Mas a Bíblia fala dos mortos vivos em Apocalipse capítulo 3. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Ou seja, Deus não tem parte com os mortos. Nem os mortos chamados de santos, que estão dizendo que eles estão curando, mas não estão curando ninguém. Maria não está curando ninguém. Aparecida não está curando ninguém. José, nem o outro santo está intercedendo agora, neste momento, por ninguém. Porque só existe um intercessor chamado Espírito Santo, que é através de Jesus também. E a palavra do Senhor fala assim: qual é o consenso de Deus? O templo de Deus com os ídolos, porque vocês são o templo de Deus, do Deus vivente, como o mesmo Deus ele diz: neles eu habitarei. Neles quem? Algo feito pela mão do homem? Não. Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Aqui Deus ele diz: dentro deles eu habitarei. Dentro de você, Deus ele quer habitar. Dentro do ser humano, Deus ele quer fazer e encontrar morada. A palavra fala: dentro deles eu habitarei, e eles serão para mim meu povo. Fala assim, pelo que sai: eu habitarei dentro deles, andarei com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só para você ver. E assim Deus ele se torna o nosso Pai. Você sabia que Deus, não somos todos filhos dele? Você sabia que não somos todos filhos de Deus? Não. Alguns ainda precisam se tornar filho de Deus. Para ser filho de Deus, o homem precisa deixar de ser filho do diabo. Para se tornar filho de Deus, o homem precisa se despojar da sua vida do pecado, você se tornar uma nova criatura. Ou seja, ele tem que ser adotado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, pelo qual nós somos adotados, e nós podemos agora chamar Abba Pai, porque através de Jesus nós somos adotados por Deus e agora somos chamados filhos. Nem mais chamamos Deus de Senhor, porque não somos mais servos, mas nos tornamos filhos pela adoção de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: já não são mais chamados de servos, mas filhos. São chamados de filhos. A Bíblia diz que com Jesus nós somos co-herdeiros. Jesus ele é o herdeiro, e junto com Jesus nós somos co-herdeiros. Será que você quer se tornar um filho de Deus e ser adotado pelo próprio Deus e chamar ele de Deus? Você precisa somente deixar trocar. Você precisa fazer uma barganha. Existe uma barganha que Deus faz com o homem. Não é campanha, não é voto, não é dinheiro, não é peregrinação a pé para a Trindade, não é romarias. A única barganha que Deus faz é você trocar sua vida de pecado por uma vida de santidade. Troca a vida de cachaça por uma vida de sobriedade. Troca a vida da mentira pela vida verdadeira de anticristo. Troca a injustiça pela justiça. Troca o diabo por Jesus. Troca o funk por louvores a Cristo.
Troca esses louvores imundos ao diabo, que mais fazem incitação ao sexo, à cachaça, à prostituição, à traição, pela adoração a Deus. Essa é a forma de nós sabemos que realmente fomos por Deus adotados e que agora nós, por Ele, somos recebidos como filho. A palavra de Deus fala assim que então o Senhor nos receberá, e fala no versículo 17: sai do meio deles. Isso aqui é uma ordem. Deus não está dizendo por favor, Ele está dizendo, afirmando. A afirmação de Deus aqui, ela é muito séria. Essa afirmação de Deus aqui, se ela não for levada em conta, ela vai colocar a tua alma em perigo, na condenação do inferno. Se essa afirmação que Deus fez não for levada em conta, mas se o homem fizer vista grossa, certamente ele vai perecer e vai pagar um alto preço, no lugar onde jamais ele vai sair, chamado inferno. A Bíblia fala: sai do meio deles, apartem-se, diz o Senhor, não toquem em nada imundo, e eu vos receberei. O Senhor te receberá. Não toque em nada imundo. Não toque objeto de culto de feitiçaria, objeto de culto de idolatria. Não toque em cachaça, prostituição, imoralidade, perversidade. Não toque em nada imundo. A Bíblia diz: apartem-se do meio deles, apartem-se do meio da idolatria. Se afasta dos deuses de barro, como fez com a sua mão. Deus que não pode curar. A Bíblia fala no livro de Salmos: eles têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, não sai som algum da sua garganta, tem ouvidos, mas não ouve. Por isso que o homem precisa pedir, pedir, e continua pedindo, e pede, pede, mas porém não vai ser ouvido, jamais vai ser ouvido, porque essas imagens ela tem ouvido, mas porém ela não pode te escutar. Então no livro de Salmos diz: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, não sai som algum da sua garganta. Agora você percebe por que as pessoas têm esse costume de reza repetitiva. Não quer saber o que Jesus falou. Jesus falou: não façam repetições como fazem os hipócritas, que acham que por muito falarem vão ser ouvidos, e não querem saber. Ave Maria, Pai Nosso, e 10 vezes, 20 vezes. Só que, e mais escuta não pode ouvir. A Bíblia diz que ela tem ouvido, mas não ouve. A Bíblia está falando: a parte no meio deles, se aparta da idolatria. O Brasil está debaixo de uma grande idolatria. Não se tornou do Senhor Jesus ainda. O Brasil só vai se tornar do Senhor Jesus o dia que deixar a feitiçaria, abandonar os Exu, o dia que abandonar a rainha do céu, porque não tem rainha no céu. O que existe é um demônio intitulado a rainha do céu, que está usando o nome de Maria, e as pessoas estão adorando, idolatrando, dobrando seu joelho, fazendo seus clamores, e esse clamor não sobe ao céu. E é por isso que este mundo está essa bagunça que está, porque estão pedindo errado. A Bíblia diz que o homem não sabe pedir, ele pede errado. Jesus falou: em nome de quem que você deve orar? Toda vez que você orar, ora ao Pai. Se você continuar orando ao morto, certamente você não vai ser ouvido. Jesus falou: orem ao Pai, entra no teu quarto, fala com o Pai que está em oculto, em secreto. É o Pai que vai te ouvir. Se é o Pai que vai te ouvir, por que você está orando para uma senhora? Se é o Pai que vai te ouvir, por que você está orando para uma tal rainha? Por que você está pedindo para uma tal medianeira, sendo que a Bíblia diz que só há um mediador em masculino? Bem claro que esse mediador é Jesus. Aí está a explicação porque o mundo está desse jeito. No livro de Isaías 24 vai dizer: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por causa dos seus moradores, a terra ela está contaminada. Enquanto transgridem as leis de Deus, ou seja, transgridem a palavra de Deus, passam por cima da palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus. É por isso que a terra está cheia de maldição, é por isso que a terra está cheia de doença, é por isso que a terra está cheia de fome, é por isso que a terra está cheia de destruição.
Porque o homem ele transgride a palavra de Deus. Porque o homem passa por cima da palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 15, no versículo de número 6? Olha o que a palavra de Deus diz. Bem validais a palavra de Deus com as vossas tradições. Em Mateus 15, versículo 6 diz assim: mas a vossa tradição invalida o mandamento de Deus. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da igreja católica. A palavra de Deus está acima de padre, está acima do papa, está acima de qualquer religião. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. E a palavra de Deus vai falar assim, no versículo de número 17, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vocês pai, e vocês sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então a Bíblia fala, sai do meio deles. Se você quer ter parte com Deus, você precisa fugir do meio da idolatria. Se você quer ter parte com Deus e quer se tornar filho de Deus, você precisa fugir da imoralidade sexual. Se você quiser ter verdadeiramente Jesus na sua vida e chamar Deus de Pai, você precisa, na verdade, fugir da corrupção deste mundo. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 27, no capítulo de número 1, versículo 27, diz que aquele que diz ter uma religião não refreia sua língua, antes a sua religião se torna vã. Tiago 1, versículo 26. A religião se torna vã. Acabou de mostrar que sua religião não muda ninguém, não converte ninguém. A sua língua mostra que Jesus não habita dentro de você. A Bíblia fala assim, que não venham sair da sua boca palavras torpes. Aí você vem e diz, eu tenho 30 anos de religião, mas a tua religião prova que ela não muda ninguém. A tua religião prova que não converte ninguém, que não tira ninguém das trevas, que não tira ninguém da cachaça, que não tira ninguém de uma vida de imoralidade, que não transforma adúlteros em homens de Deus, não transforma mentirosos em filhos de Deus. Mas a Bíblia fala, pelos seus frutos conhecereis. Se o povo conhecesse a Bíblia, saberia pelos frutos aonde o diabo está enganando, aonde o diabo está atuando. Se as pessoas soubessem o que é fruto de árvore boa, certamente fugiriam. A Bíblia fala, fugiriam da aparência do mal. É uma ordem que Deus dá, fugir da aparência do mal. E aqui a palavra diz bem claro, em 2 Coríntios 6, versículo 17, sai do meio deles e apartem-se, diz o Senhor, e não toquem nada imundo, e eu vos recebereis. O que é imundo segundo os olhos do Senhor? Segundo os olhos do Senhor, o que é imundo? O pecado. Tudo que é configurado pecado é imundo diante dos olhos do Senhor. Tudo que é contrário aos caminhos do Senhor, ao padrão de Deus, de conduta que Deus assim determinou, é configurado pecado. A imoralidade hoje, ela se configura pecado. Sempre foi pecado dois homens constituírem relacionamento. Sempre foi pecado duas mulheres constituírem relacionamento. Sempre configurou pecado bebedeira, sempre foi, nunca deixou de ser pecado. Dobrar joelho diante de mais escultura nunca deixou de ser configurado pecado. Tanto é que Deus tem até mesmo uma lei para isso. Deus ele criou um mandamento para isso, para não se fazer mais escultura. Porque certamente se Deus falou para não se fazer mais escultura, é porque Ele não quer que venda, Ele não quer que dobre o joelho para ela, Ele não quer que você idolatra aquilo que não é Deus, que não pode curar, que não pode salvar, que não pode libertar. Aleluia. Por isso que Deus ele criou o mandamento em cima disso. Está escrito em Êxodo 20: não terás outros deuses, não façam imagem de escultura. Será que é difícil compreender isso? Não façam imagem de escultura, não se prostrará diante dela. Mas antes disso, Deus disse, não faça imagem nem semelhança do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, nem semelhança do que há debaixo nas águas, ou seja, nem de Maria,
que passou pela terra, nem de Jesus que está agora no céu, nem de Iemanjá que está sobre as águas, de ninguém. É uma ordem de Deus. Se você quer desafiar Deus, continuar contrariando, fazendo o contrário, faz. Só que a Bíblia diz assim: os rebeldes, os injustos, idólatras e etc. não terão parte com Deus, não terão parte no reino dos céus, não terão parte na árvore da vida, não vão conseguir entrar na Nova Jerusalém. Todos aqueles que se colocam em rebelião contra Deus estão configurando pecado de feitiçaria. A Bíblia diz assim: a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Toda rebeldia é pecado de feitiçaria. O mentir configura o mesmo pecado da feitiçaria. O roubar, ele configura o mesmo pecado da feitiçaria. A idolatria configura como pecado de feitiçaria. A imoralidade, bebedeiras, injustiça e etc. configuram como pecado de feitiçaria. A rebeldia fez com que então Deus, ele pegasse pelo menos a maior parte dos anjos que em seu coração colocaram se rebelar contra Deus, colocando um trono do lado do trono de Deus. A Bíblia diz que eles foram expulsos. Eles foram expulsos. Sabe o que você conhece hoje como terço? A Bíblia fala assim que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. E hoje as pessoas andam com esse terço pendurado no pescoço, andam com esse terço em cima de alguma coisa, enrolado no braço, no bolso, põe no carro, põe na casa, põe na moto. Estão andando com 1/3 de uma legião que foi expulso do céu. Demônios. É isso que o Brasil está carregando consigo. É isso que o povo não percebe. Porque a Bíblia diz assim que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás, ele cegou o entendimento dos rebeldes, cegou o entendimento dos adúlteros. Mas a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. No livro de Efésios 5 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. E só para finalizar essa mensagem, Deus deixa bem claro em 2 Coríntios, pelo que diz: saiam do meio deles. No livro de Apocalipse também Deus vai dizer em relação a Babilônia. Babilônia representa a corrupção. Nos dias de hoje a corrupção, ela está no meio religioso. Mas existe uma religião que é a mãe de todas e que embriagou, que corrompeu todas. Ela tem uma responsável, existe uma responsável. A primeira religião que foi criada, a primeira religião que foi fundada. E quando dizem que a Igreja Católica é a primeira religião, não mentem. Não estão mentindo dizendo que é a primeira religião, porque antes de Jesus não teve. Depois de Jesus, os homens levantaram. Mas a Bíblia diz: sai do meio deles, sai do meio da idolatria. Fuja da avareza, fuja da feitiçaria, fuja do engano. Isso é laço de Satanás, isso é laço do diabo para ceifar, levar a tua alma à condenação. Não há senhora, só existe um Senhor. E a Bíblia diz, Isaías 55, busquem ao Senhor, enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Que a graça de Deus seja com todos, que o Espírito de Deus possa trazer o entendimento que hoje está privado aos homens, que está hoje separado, que você possa continuar pensando em relação a esse assunto, a essa palavra, porque após a morte, meu amado ouvinte, meu irmão, segue a juízo. É isso que a Bíblia diz: após a morte segue a juízo. Falei pra ele que 4 anos atrás eu tirou da seguidão. Sim, é bom manifestar, acho que é assim mesmo. Católico não tem conversa não. Aqui é só você falar. Ali é esse, né? 4 anos atrás eu sou Deus abençoe os irmãos, Pai do Senhor. Isso aí, irmãos. Ora aí pelas almas aí, irmãos.
A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para agradar o homem segundo a carne, porque Jesus Cristo disse que a carne para nada aproveita. É o Espírito que vivifica. Por isso que é só a verdade que vai trazer você à vida. Deus, ele se manifesta na verdade. Deus não se manifesta na hipocrisia. O Senhor falou para Ezequiel, lá na sua carta, no capítulo 3, ele falou para Ezequiel, Ezequiel, prega a minha palavra, ainda que tenha no meio de vocês espinho, ainda que tenha escorpião, prega a minha palavra. Aleluia! Quer ouça ou quer deixa de ouvir. Nós não pregamos o evangelho para você ficar enchendo o seu ego. Nós não pregamos o evangelho para você continuar na sua vida de imundície. Nós não pregamos o evangelho para você continuar seguindo religião de homens. Nós pegamos o evangelho para você seguir Cristo. Jesus Cristo não mandou ninguém seguir homens. Ele falou: todo aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. A tua vida é tão importante que Jesus Cristo mandou você renunciar a ela. A tua vontade é tão importante que Jesus Cristo fala que aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu vai herdar o reino dos céus. Não fica pensando que você ficar andando na carne, que você vai ser salvo, você vai para o lago de fogo. Então, por isso que nós não cobramos para pregar o evangelho, porque nós pregamos o evangelho que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. O que você quer ouvir, você paga a barganha para o seu pastor, você paga a barganha para o seu padre, para você ouvir o que você quer. Só que nós não cobramos, meu amado. Só que o Senhor levantou homens que têm sangue nos olhos, que vai ser morto pelo evangelho, mas o Senhor levanta mais. Porque você está achando que nós seremos os primeiros que serão mortos por causa do evangelho? Não. Aqueles irmãos nossos são jogados no Coliseu. Paulo foi decepado por causa do evangelho. Jesus Cristo foi morto na cruz por causa do evangelho. Sabe por causa de quem? Por causa dos religiosos. É claro que todo mundo quer seguir uma religião, hein? A religião não transforma ninguém para andar na vida de imundícia. Você pode ser idólatra, você pode ser um cachaceiro, você pode ser um bêbado, você pode ser um drogado, você pode ser um idólatra, você pode ser um prostituto, você pode ser um adúltero. É claro, a religião não transforma ninguém, é claro que você vai escolher uma religião. Só que o Senhor, Ele está pregando o verdadeiro evangelho para que você creia no verdadeiro evangelho. É só o evangelho que transforma o homem. É só o evangelho que faz de você um homem assassino, um homem adulto, um homem santo. Por isso que não tem transformação, porque são cegos sendo guiados por cegos. Por isso que Jesus fala que o cego não vai entrar no céu, o cego vai cair no buraco juntamente com seus pastores, juntamente com seus líderes religiosos. Você sabe qual é o Deus que está sendo adorado dentro desses tempos? Esse Deus aqui, ó. É esse Deus que é adorado lá. É o Deus Mamon. É esse aqui, ó. Aqui está a imagem dele, ó, Deus Mamon. Eu te provo dentro da Escritura que é esse Deus que está sendo adorado lá. Mora para a Escritura? Se esse Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, sair, a sua igreja morre, não existe mais. Só que a igreja de Cristo, ela vive para sempre, porque ela é eterna, porque ela está ligada no Criador. Ainda que morra, ressuscitarei no último dia. É isso que Jesus falou. Vamos lá, provar para você qual é o Deus que está sendo adorado nesses tempos. Mateus 22. Glória, aleluia, Senhor. Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderia em alguma palavra a Jesus. E enviaram-lhe os seus discípulos, os cães gulosos enviaram seus discípulos, né? Ou seja, sendo ensinado por homens. Os seus discípulos, e dizendo, seus discípulos com os herodianos, ou seja, que era seguidor também de Herodes. E disse: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importar com quem quer que seja. Jesus Cristo não estava importando com quem reclamava com ele. Jesus Cristo não estava importando com pessoas que se levantavam. Jesus Cristo não ficava questionando para a pessoa que ficava murmurando. Jesus Cristo pegava a verdade e ponto final.
Porque não olhas para a aparência do homem. Dizei-nos, pois, que te parece? É isto pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, porque os líderes religiosos são maliciosos. Porque me experimentais hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Jesus disse: de quem é essa imagem que está na moeda? De quem? Eles responderam: de César. Aí Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se muitos estão falando que está devolvendo o dízimo para Deus, você está dando é para César, tu está dando é para o diabo, não tem nada a ver com Cristo. Sabe por quê? Porque César o que é de César, a imagem é o dinheiro. Aí muitos falam: ai, você não dá o dízimo para o Senhor, você devolve, é mesmo? E onde é que está escrita essa passagem? Pode trazer a passagem para me esclarecer? Está vendo como que o povo gosta de ser enganado? Assim diz a Escritura em Oséias 4, lá fala que assim como será o povo, assim também será o sacerdote. O povo é cego, o sacerdote também é. Porque muitas pessoas ficam falando: ah, o Brasil é a nação de cristão. O Brasil é a nação de idólatra, feiticeiro. Tem nada a ver com cristão. São só os remanescentes, poucas pessoas que são cristãos que defendem a palavra. Você está achando que Jesus Cristo tem compromisso com pessoas que andam seguindo religião? Você acha que Jesus Cristo criou alguma religião? O próprio Jesus Cristo fala em Mateus 12: aqui está maior que é o templo. Então quer dizer que esse templo é maior do que Jesus? Para estar ensinando outra doutrina? Para estar ensinando outro evangelho? Um evangelho maldito que não leva o homem ao arrependimento? Só existe um evangelho verdadeiro: arrependei-vos e convertei dos seus maus caminhos. Porque se a religião salvasse, Jesus Cristo não falava que era para você se arrepender. Se a religião, por exemplo, convertesse o homem, Jesus Cristo não falava: convertei dos seus maus caminhos. Por isso que Pedro fala: convertei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado a hora, e a hora é agora. Ou seja, o tempo do refrigério, o tempo do descanso. Então Jesus Cristo, ele vai vir salvar a sua igreja, o seu povo. E a igreja dele é espiritual, a igreja dele não é física. Não existe igreja física na Bíblia. O templo de Israel foi derrubado. Você está dando dízimo para quem? Nem Israel está cobrando dízimo. Vocês vão tudo pro inferno, rapaz. A boca fala, o coração está cheio. O nosso coração está cheio da palavra. Nós amamos você para falar a verdade, para você ser salvo. Tem que respeitar outra igreja. Então, Jesus Cristo não respeitou religião nenhuma. Os fariseus matou ele. Se Jesus Cristo pisasse nessa terra aqui, o primeiro que matava ele era a católica. Porque Jesus Cristo, ele mesmo falou, por exemplo, lá em Apocalipse 9. É Jesus que está falando aqui em Apocalipse 9, ó. Você que é cego, ó. Apocalipse 9, o que Jesus Cristo está falando? A primeira religião que ia matar ele ia ser os católicos. Depois é de Macedo, ia matar ele. Aqui é 9:20 de Apocalipse, ó. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo que está falando em Apocalipse 9:20. Continua adorando sua imagem de escultura. Os deuses de pedras, as imagens de escultura que não fizeram o céu e a terra, desaparecerá. De quem é essa imagem, Jesus, que está? De quem é essa imagem, o fariseu que está aqui nessa moeda? Essa imagem é de... irmãos, hoje nós está sendo xingado César. nesse lugar, viu? Então dá a César o que é de César. Dinheiro. Como é que pode, mano? Dá de Macedo o que é de Macedo. Dinheiro. É isso que ele quer. Você acha que é de Macedo vai abrir seus olhos? Ao redor. Você acha que os pobres vão abrir seus olhos para deixar de andar de carrão, para deixar de andar de avião? Nunca que eles vão fazer isso. Mas é tão bobo assim não. Acabou de sair do carro aqui, né? Xingou nós tudo, falando que nós vai tudo pro inferno. Então se a imagem é de César, então para dar para César é dinheiro, né? Então a imagem que está sendo adorada nos tempos hoje é o quê? Dinheiro. Dessa geração do jeito que está hoje. Vocês estão devolvendo para Deus, essa é a verdade, vocês estão devolvendo para Deus. O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Você não está devolvendo para Deus. Você quer devolver para Deus?
Mateus 25, tive fome e desse de mim de comer. Você viu algum líder com fome? Você viu algum papa com fome para você dar comida para ele? Jesus Cristo falou, vende tudo que você tem, dá esmola para os pobres. Você viu algum pastor pobre? Você viu algum papa pobre? Você viu algum padre pobre? Como é que você vai dar esmola para ele? Geração cega, geração incrédula. Essa geração vai encher o inferno bem antes mesmo da condenação, porque não quer ouvir o verdadeiro evangelho, não quer se arrepender dos seus maus caminhos. É por isso que fica debatendo contra a verdade. É claro que ele viveu uma vida de libertinagem, quer andar segundo o teu coração. A tua vontade é tão importante que Jesus Cristo mandou você renunciar a ela. A tua vida é tão importante, Jesus Cristo falou, se você quiser ter a vida lá, essa daqui você vai ter que perder. Isso é evangelho. Você está achando que é evangelho? Nós pegamos o evangelho e as pessoas ficam aqui batendo palma para nós? Ficar trazendo flores para nós? Não. Os apóstolos não receberam isso, muito menos nós. O que nós queremos é que todos conheçam a verdade, assim como Deus quer que conheça a verdade. Todos arrependam dos seus maus caminhos, porque são maus. Todo homem é mau. Nós, na nossa vontade, nós somos maus. Mas existe uma vontade agora que está acima da nossa, a vontade do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos ensina todas as coisas. Por isso que nós damos a César o que é de César, imposto, dinheiro, e a Deus o que é de Deus, misericórdia, amor, fé, justiça. É isso que Deus quer, porque Deus ele é um Deus justo, é um Deus misericordioso. Ele foi e enviou teu filho aqui na terra, que é a imagem dele. Não é a imagem de César, é a imagem dele. Jesus Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Quer ver Deus Pai? Olha para Cristo. Aleluia, Jesus. Maravilha. Quer ver o Criador? Olha para a face de Cristo, como está lá em 2 Coríntios 4. Jesus Cristo, ele resplandece a glória do Pai na sua face. Tomé, eu estou com você há quanto tempo e você não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eles são um só no propósito. Eles só dividiam como Pai e Filho para salvação, para redenção. Porque quem vê o Filho vê o Pai. Cristo é a imagem do Pai. Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Existe o Espírito que é toda a glória, e existe aquele que é físico, o Filho que carrega toda a plenitude do Pai, que é os 7 olhos do Pai, os 7 Espíritos do Pai. Essa é a imagem que tem que ser adorada. Não é a imagem de escultura, não é a imagem do diabo, não é a imagem do homem. Tanto que o Senhor fala, não é para você fazer imagem de escultura de nada. Você sabe o que é de nada? Nada é nada. Que é no céu. Se você crê que Maria está lá, por que você fez a imagem dela? Porque não conhece a verdade. Os padres querem cegar você, porque se você conhecer a verdade, você não vai comprar imagem de escultura. Se você conhecer a verdade, você não vai comprar mais texto, você não vai dar mais lucro para a igreja católica. É por isso que eles querem cegar o entendimento de vocês. Não é para fazer imagem de escultura de nada que há no céu, na terra. Se tem alguma pessoa viva que você fez imagem de escultura, joga fora. Porque a imagem de escultura é abominação diante dos olhos do Senhor. Verdade, aleluia, Jesus. Moisés, quando saiu lá do Egito, aquele povo fez uma imagem de escultura, um bezerro. Para você ver o tanto que imagem de escultura é abominação diante do Senhor. Olha a imagem do Deus vivo, olha a imagem do diabo. A imagem do Deus vivo é Cristo. Cristo está vivo, não está morto como a imagem de escultura. Porque o Senhor gerou Cristo, tirou dele aquela glória, aquele poder, se fez um de nós, para que todos nós fôssemos salvos. O diabo fez a imagem de escultura do barro. Cadê a vida a ela? Deu a vida a ela? A sua imagem fala? A sua imagem vê? A sua imagem ouve? A sua imagem pega? A sua imagem anda? Cadê o poder? E ainda ficam chamando nós de louco. É nós que é louco de adorar um Deus vivo. Enquanto os que adoram Deus morto dizem que nós é louco. Virou o contrário agora. Transformaram a mentira em verdade. Transformaram a verdade de Deus em mentira. É claro que não fala mal das religiões. É claro, vocês querem que os católicos vão para lá para pagar dízimo para eles? Quem vai falar mal da religião dos evangélicos? Quem vai falar mal dos evangélicos? Vivem igual o católico, tudo idólatra. Os católicos idolatram a imagem de escultura. Os evangélicos idolatram o dinheiro. Só fala de dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro.
Você entra lá, você tem que dar 10%. 10% do quê? Do dinheiro. Aonde é que está escrito isso, pelo amor de Deus? Será que esse povo é tão cego que não conhece Bíblia? Vai ler a Bíblia para você querer questionar? Povo cego, povo incrédulo. Essa geração, é isso que essa geração merece, um povo cego, um guia cego. Não quer conhecer a verdade, não quer conhecer o amor da verdade. Espírito do engano, espírito do erro, espírito do diabo para guiar esse povo, essa geração incrédula. Não quer conhecer a verdade? Mentira. Não quer conhecer o Senhor? Diabo. Xingando Por nós isso de lá de que cima. Jesus Cristo vai Não vir quer tomando falar pra vingança. Opa! Jesus Cristo não é um Deus de amor? Tomando vingança por aqueles que não conhecem a verdade. Se você não conhece, é bom você conhecer, que a vingança vai vir para você também. E por aqueles que não obedecem ao Evangelho, você que diz que é crente, você diz que é cristão. Se você diz que é cristão, então você é uma imagem de Deus aqui na terra. Você representa Deus aqui na terra. Você é o embaixador de Deus aqui na terra. Quando as pessoas olharem para você, a pessoa fala que ele é cristão. No seu falar, no seu agir, no seu vestir, no seu proceder, aquele lá verdadeiramente é uma pessoa santa, é uma pessoa verdadeira. Paga conta, não é caloteiro. Porque o que existe de crente abominável aos olhos do Senhor, que diz que é cristão, mas são caloteiros, não paga conta, são os mentirosos, são enganadores, os prostitutos, os adultos, que você não representa Deus, você representa o diabo. Quem representa Deus vive em santidade. Quem representa Deus, tudo que você for fazer, você vai comer, você vai beber ou fazer qualquer outra coisa, a glória é de Deus, não é sua, não é do homem, não é do diabo. Por isso que a Escritura fala, o meu povo foi destruído. É o Senhor que está falando na boca de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Aleluia. Você sabe por que os senhores feudais não davam conhecimento para os escravos, para os negros, naquela época, os escravos? Porque senão eles tinham sabedoria e podiam fugir. Eles podiam sair livremente. Assim também o líder religioso não vai dar conhecimento para os seus seguidores, porque se der conhecimento você sai de lá. Se eles falarem para vocês que não existe dízimo na nova aliança, você sai de lá. O que existe é coletas para os santos, 1 Coríntios 16, coletas para os cristãos, 2 Coríntios 8, coletas para os santos, Romanos 15, o que existe é coletas, segundo o que Deus propõe no teu coração, não é uma porcentagem, não é uma obrigação. Um povo cego que não sabe nem ler Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, ela está falando, roubará o homem a Deus, e que te roubamos? Nós tínhamos nas ofertas, trazei a casa do tesouro. Cadê a casa do tesouro? Foi destruída, não existe mais casa do tesouro. E farei prova de mim, que eu abrirei a janela do céu, chuva, e derramarei sobre a terra, e repreenderei o gafanhoto, para que não coma o alimento. Vós, nação, que nação? O Senhor não está falando de nações. O Senhor está falando de nação. O Israel que estava roubando Deus, era o sacerdote que estava roubando a Deus, era o sacerdote que recolhia dízimo. O gentio não fazia parte do dízimo. O gentio não fazia parte daquele povo de Israel. Aí usa Malaquias 3:8, 3:10 para enganar essa geração. Claro, são cegos aí. Todo cego depende de um guia. O verdadeiro cego, ele usa um cão para guiar ele, mas não usa um homem. Para você ver tanto que o homem ele é maligno. Quando você está cego, você precisa de um guia. Aí você vai procurar qual guia? Não é o Espírito Santo que guia em toda a verdade? Jesus Cristo não falou que era o homem que ia guiar nós na verdade, era o Espírito Santo. Só que essa geração não quer o Espírito Santo, que para ter o Espírito Santo tem que andar em santidade. Para ter o Espírito Santo tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, tem que se humilhar e falar que Ele é Deus e você é nada. Só que o homem com o ego dele, de achar que ele é alguma coisa, ele nunca vai se humilhar diante do Senhor, a não ser que o Senhor quebra. Jesus Cristo tem compromisso com mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo.
Jesus Cristo não tem compromisso com o engano. Quem é o pai do engano é o diabo. O diabo enganou Eva. A imagem de Deus, quem representa Deus aqui na terra é a igreja, é um povo santo. Igreja não é tijolo, igreja não é placa, igreja não é CNPJ, igreja são pessoas santas, pessoas verdadeiras, pessoas que adoram o Senhor Espírito em verdade. O que adianta você frequentar um templo? O que adianta você frequentar uma igreja evangélica, uma igreja católica? Você, é uma hora, você é santo lá dentro, lá fora você é um próprio diabo. A tua conduta representa o Deus que você cultua. É a tua conduta, a tua maneira de viver. Nós sabemos se você representa Deus ou o diabo. Não tem transformação, não tem mudança. Mas Paulo fala, eu não envergonho do evangelho de Deus, nem nós, porque é poder de Deus para transformação. Então o Deus que está sendo adorado dentro dos templos, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele maçônico, seja ele católico, é o Deus do dinheiro, é o mamon. Como está lá em Mateus 6,24, você não pode servir a dois senhores, ou você serve o Senhor da glória, ou você serve Deus mamon. Você sabe por que é o Deus mamon que está sendo adorado dentro desses templos? Tira o dinheiro, tira. Deixa de pagar o dízimo, para você ver o tanto que ele importa com a tua vida. Deixa de pagar o dízimo em dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo é alimento, 10% da lavoura. Então, se você quiser conhecer o Jesus da Escritura, você vai ter que ler Bíblia. Se você quiser conhecer mais, você vai ter que jejuar. Se você quiser conhecer mais, você vai ter que ter intimidade no teu quarto. Se você quiser prosseguir conhecer, porque a Escritura fala, conheçamos e prossigamos em conhecer, conhecendo mais e mais, alimentando do pão, alimentando da palavra, pedindo ao Senhor misericórdia. Quer falar com Deus? Oração. Quer que Deus fale com você? Bíblia. Ah, mas eu vou no templo para aquele pastor falar comigo. Ele vai usar a Bíblia para falar com você. O que você está na tua mão. Aleluia, Jesus. Aí se ele usar errado, se ele usar, por exemplo, para ganhar, se ele usar, por exemplo, para querer arrancar seu dinheiro, você está lascado. Porque ele está lendo um versículo que você tem na tua Bíblia. Por isso que essa geração, ela não é inocente. Cada um de vocês tem a Bíblia na tua casa. Essa Bíblia que é aquilo que conduz o homem à verdade. A palavra do Senhor é ela que te guia, se você quiser fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus é ela que te ensina, é ela que te torna perfeito se você quiser entrar no céu, porque é só perfeito que entra no céu. Se você crê em Jesus Cristo e largar os seus maus caminhos, você torna perfeito, porque a justiça dele é que prevalece, não é as suas obras. É claro, é por isso que muitas pessoas se levantam, é por isso que muitas pessoas acham errado, é por isso que muitas pessoas ficam brigando, ficam discutindo, não concordando com a nossa pregação. Não tem isso nem dos tempos evangélicos, que era para ter. Você achou que evangelho é vem para cá receber sua bênção, vem receber aqui sua prosperidade, vem. Então aqueles apóstolos estavam lascados, foi decepado, foi jogado nos coliseus, foram mortos, arrancados pedaços. Que evangelho é esse que está sendo pregado? É um evangelho que, segundo a Escritura, é desconhecido. Odiado por todos sereis por causa do meu nome. Me fala qual é a igreja evangélica que está sendo odiada por causa do nome de Cristo. Me explica aí só uma só. Qual é a igreja evangélica que está sendo perseguida por causa da verdade? Sabe por quê? Porque Jesus já saiu de lá, ó. Lá entrou agora o Deus mamão, o dinheiro. O que entrou agora lá foi a política. A essência, a palavra de Deus saiu. O Senhor também sai. Porque lá em Jeremias 1:11 lá fala que Deus vela para cumprir com a tua palavra. A tua palavra de Deus está lá, Ele vela, Ele está lá na tua palavra.
Ele se manifesta na tua palavra. Saiu a palavra, é a palavra do homem, lá permanece qualquer espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Verdade, aleluia. É por isso que você dá dinheiro para os homens, porque não conhece a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, a Escritura fala que todo pastor, todo homem que não quer trabalhar, que também não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu estou vendo que tem muitas pessoas que estão andando em desordem no meio da igreja, não trabalhando. Paulo que está falando. Aleluia. Portanto, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Eu conheço muitos pastores vagabundos que não trabalham. E a Escritura fala que não merece comer. Porque a Escritura fala também em 3,19 lá de Gênesis, ela fala que é no sol do teu rosto que você come teu pão. Se o pastor não trabalha, então também não merece comer. Se o padre não trabalha, também não merece comer. Isso é Escritura. Não prega para você, né? É claro, porque eles querem que você que é o cliente deles. Não existe membro de igreja, existe cliente de igreja. Membro do corpo de Cristo são todos aqueles que fazem a vontade de Cristo, todos aqueles que imitam Cristo. Você viu Cristo cobrando dízimo de alguém? Você viu Paulo cobrando dízimo de alguém? Você viu? Você viu Pedro cobrando dízimo de alguém? Porque nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, edificado para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, do 20 em diante. Nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos. Aonde é que está escrito que Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé cobrou dízimo de alguém? Mas seu pastor usa Malaquias, né? A velha aliança, né? Que lá em Hebreus 7, versículo 2, mudança do sacerdócio, não é mais levita que recolhia dízimo, mudança também da lei. Qual lei que esse povo está? Está naquela lei de Moisés, está debaixo de maldição. Porque Jesus Cristo se fez maldito debaixo dessa lei para salvar você dessa ignorância. Quer ficar debaixo da lei de Moisés? Malditos. Benditos aqueles que estão debaixo da graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho segundo o coração de Deus, que não existe ninguém mais fazendo nada forçado, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Mas para o Espírito de Deus habitar em você, a verdade tem que chegar também. Porque se tiver um espírito de mentira, se tiver um espírito de engano, o Espírito Santo vai fora. O Espírito Santo não tem nada a ver com essa parafernália aí. Porque o Espírito Santo, onde há o Espírito Santo de Deus, a ordem é bem organizado. A verdade, ela é pregada. O compromisso que o cristão tem aqui na terra é de pregar a verdade. Você vai ser preso, eu prego lá na prisão. Você vai ser morto. Grande é o meu galardão por ser perseguido pelo nome dele. Porque o Senhor, ele não levanta covarde para pregar esse evangelho de barganha. O Senhor levanta verdadeiros homens que querem compromisso com a verdade, que pregam a verdade mesmo que morram, mas a verdade é pregada. Não adianta ameaçar nós. O Senhor levanta bilhões de pregadores, já levantou bilhões de pregadores na rua. Se muitas das vezes matar nós, vai vir outros que vai pregar, mas a verdade vocês vão ouvir. Agora, se que é com vocês, porque o Senhor fala que coloca diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. Então Jesus Cristo, ele vai voltar, pegar a sua igreja. Jesus Cristo não mandou ninguém construir igreja. Jesus Cristo falou que a igreja dele está edificada nos corações dos verdadeiros adoradores. A igreja de Cristo são aqueles que estão edificados na verdade, na palavra. Aqueles que guardam o evangelho, aqueles que têm zelo pela palavra, têm zelo pela verdade, que andam em santidade. Em toda a sua maneira de ver, ele é santo. Ele glorifica o Senhor no seu falar, no seu agir, no seu proceder. Ele glorifica o Senhor em qualquer lugar, na rua, no mato, dentro da casa, fora da casa, no quarto, todo lugar que ele tiver, ele glorifica o Senhor, porque ele é o verdadeiro representante do Senhor, ele é o embaixador, presépio, que está aqui na terra para levar a pessoa para a verdade. Se a pessoa abrir o coração e a palavra penetrar nela, o Senhor será com ela e ela com o Senhor. Se atentamente ouvir a voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje, não é amanhã, é hoje. Por isso nós não estamos chamando você para você seguir nós. Nós também precisamos de um caminho. Nós não chamamos você para você ser
membro nosso, nós também somos membros da igreja de Cristo, porque Cristo é o cabeça e juntamente o corpo. Se nós quisermos fazer parte dela, nós temos que seguir Cristo, porque Ele que é o cabeça, é Ele que guia a sua igreja, é Ele que salva a sua igreja, Ele é Salvador, Ele vem aqui para salvar nós da onde? Do mundo. Se você quiser continuar vivendo no mundo, andando despreocupado pela terra, você ainda é cidadão do mundo, você não é convertido. O convertido, ele é cidadão do céu, ele glorifica a Deus, não glorifica o homem, não glorifica o diabo, e nem imagem de escultura, que é a imagem do diabo, não a imagem do Senhor. A imagem do Criador é Jesus Cristo, a verdadeira imagem de Deus invisível. Aleluia, Senhor. Maravilha. Tudo foi esse discurso, mas eu amei. Glória a Deus. Vai juntar agora. Vai juntar agora. Vai juntar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Cegueira, porque também nem leve. Beleza, e a fruta? Mais que falar que fala ali. Deus vai falar lá em Mateus 16, o que o mundo fala que eu sou? Glórias a Deus. Descer ali, eu não sei. Eu saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor desça sobre o coração de cada um de meus amados e amadas ouvintes. Meu amado, a gente vê que essa geração hoje não aceita a palavra do Senhor, infelizmente. Mas estamos aqui para fazer o que o Senhor tem dado para nós, que é anunciar a verdade. E a verdade é a palavra dele. Muitos falam que tem Deus, muitos, mas são muitos, mas pelas tuas obras nega. E aqui foi comprovado isso diante dos nossos olhos e daqueles que viram. Muitos se levantam bravo, defendendo uma religião, defendendo o homem, mas não defende Cristo, que é a palavra. Mas Jesus ele deixa uma resposta maravilhosa no livro de João 8, 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Meu amado e minha amada ouvinte, quem fala isso aqui é Jesus, não é homem. É Jesus, o próprio Salvador da alma. Quem é de Deus ama a palavra de Deus. E quem é de Deus ouve. Então você que não ama a palavra de Deus, lógico que você vai rejeitar. E por isso Jesus fala no livro de João capítulo 5, o qual eu quero citar para você, meu amado e minha amada ouvinte, que o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação daquele que crê. Isso que Paulo fala no livro de Romanos capítulo 1. E no livro de João 5, Jesus fala que ele veio no nome do Pai, ninguém aceitou, mas viria outro no nome dele, esse aceitareis. Por isso as pessoas se levantam. Por quê? Porque Jesus veio para testificar do Pai. E Jesus ele veio para nos dar exemplo como devemos chegar à glória. E sem Jesus, meu amado, ninguém consegue chegar. Então se você negar a palavra do Senhor, você está negando Ele mesmo. Jesus confirma isso no livro de João capítulo 12. Então todo o livro de João é uma bênção para aqueles que estão cegos seguindo o homem. O Evangelho, amado, é a verdade, é a única verdade. E Jesus fala isso no livro de João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17, 17, ele confirma para nós, dando essa garantia para que nós perseveramos nela. Pai, santifico na verdade, a tua palavra é verdade. Meu amado, não tem verdade fora das Escrituras. Não tem verdade fora das Escrituras. Repito, não tem. Se você, meu amado, quer ser liberto da mentira, do engano, de todo quanto é tipo de pecado, você tem que abrir o teu coração para a palavra. E eu fiz isso há 4 anos atrás, o qual estava enfermo em cima de uma cama, e através desta palavra, primeiro eu ouvi. No livro de Romanos 10, 17 confirma. A fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu ouvi a palavra de Deus. Abri meu coração para ela e comecei a alimentar dela, porque a palavra de Deus é um alimento para a nossa vida espiritual.
Para a carne você come feijão, arroz, o que você quiser. Mas espiritual é somente a palavra de Deus quando você abre o teu coração. Por isso Paulo ele confirma nas primeiras cartas aos Coríntios, que ele fala que a palavra de Deus se ensina espiritualmente. E aí está mais uma prova que ela é espiritual. Paulo fala que a pregação que ele fez não constitui sabedoria de homem, mas de espírito e poder. Mais uma prova que ela é espiritual. E é que Paulo era um homem sábio, meu amado. Paulo para mim era o maior teólogo, o homem mais sábio, o homem carta branca desse planeta. E Paulo falou que tudo que ele aprendeu do homem considera esterco. Está lá em Filipenses, basta você abrir o coração e conferir. Tem que examinar, tem que alimentar deste pão que é a palavra. Se não alimentar desta palavra, meu amado, você não vai ser liberto. É o que o Senhor Jesus nos confirma na palavra dele. Ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa, meu amado, que este povo está confiando hoje? Hoje a mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Meu amado, pelo amor de Deus, abre o teu coração enquanto é tempo. Se arrependa dos seus pecados. Procure examinar a tua vida de acordo com a palavra para ver se você está no caminho certo. Não confia no homem. O homem ele é falho, mas Cristo é verdadeiro e puro. E você só vai encontrar esse Jesus dentro da Escritura. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas eu pergunto: conhece Jesus? Será que muitos conhecem? Ouvi falar de Jesus, eu creio que muitos, mas só muitos, já ouviram falar dele. Mas conhece Jesus? Amado, para conhecer Jesus, se não for através da palavra e do Espírito Santo, que é o Espírito verdadeiro, o qual só eu te ensino a verdade, você nunca conheceu Jesus. Quer uma pequena prova de como aquele que conhece Jesus, amado? 2 Coríntios 5, 16 e 17, Paulo diz assim: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Meu amado, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Eu vejo hoje, amado, através dos meus olhos, que o Senhor abriu, que era cego há um tempo atrás, seguindo o homem. Eu vejo hoje que muitos dizem que tem Deus. Muitos se diz evangélico, se diz cristão, mas a conduta é igualzinha de qualquer um. Que mudança teve aí? Será que a palavra de Deus ela está sendo errada e o homem verdadeiro? Romanos 3 fala que o homem é mentiroso e cabe a Deus ser verdadeiro. E a palavra de Deus ela é a verdade, amado. Por isso pregamos essa verdade, porque sabemos do poder que ela tem para te libertar. Porque nós não somos, nem vamos ser melhor do que nenhum de vocês ouvintes. Pois o Senhor nos abriu nos olhos e mostrou para nós, meu amado, a quem devemos seguir. E sabemos que aqui tem uma lista que devemos obedecer. Uma lista. Ser obediente a Ele, ser temente a Ele, ser vigilante. E outra, ser morto para esse mundo. Muitos dizem que estão seguindo Cristo, mas vivem igual um mundano. Eu falo para você, amado e amado ouvinte, nunca conheceu Jesus. Só ouviu falar de Jesus, mas não conheceu Ele. Aquele que conheceu Ele, sente a presença dEle, tem prazer de falar dEle. Medita nele de dia e de noite, que é a palavra dEle. Por isso no livro de Provérbios está escrito assim, amado, para que nós pegamos a palavra de Deus, amarramos no nosso pescoço, pregamos na tábua do nosso coração e meditamos nela de dia e de noite. Tem algum espaço para o servo de Deus pensar em outra coisa a não ser nele? Então, meu amado, te faço um convite, em nome de Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê nele. Abre o teu coração para a palavra. Não deixe o diabo endurecer o teu coração. Abre o teu coração para ela, alimenta. Peça ao Espírito Santo o discernimento correto. E eu te garanto, amado, que Ele vai te visitar. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar a Deus de todo o teu coração, meu amado, Ele ouve. Então clama a Ele, se humilha a Ele. É você e Ele, assim como eu e Ele. Não precisa de intermédio, principalmente de homem. Porque o próprio Deus, Ele enviou o Espírito dEle aqui, amados, para nos abrir os olhos. E as pessoas hoje estão perdendo tempo com homens. Quando eu falo homens, amados, são carnais. Todo aquele que veio na casa são homens carnais. Espiritual, ele tem o Espírito de Deus.
que se transformam não em homens, mas sim filhos de Deus, o qual o irmão citou aqui. Quero citar uma pequena mensagem para os amados, para que o teu coração, meu amado, seja tocado por esta palavra e não perca o seu tempo mais dando ouvido a homens. Meu amado, no livro de Efésios capítulo 5 está escrito para nós denunciar as obras infrutíferas das trevas. E tudo isso que você está ouvindo hoje, usando o nome de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo nunca foi, amado, vendido. Nunca foi através de dinheiro que ele foi empregado. Nunca foi através de sabedoria de homem, mas sim de espírito e poder vindo de Deus. Então abre o teu coração para a palavra. Livro de Efésios capítulo 5 confirma. O Evangelho de Cristo, meu amado, ele vai denunciar as obras infrutíferas das trevas. E toda mentira, meu amado, que existir neste mundo, e aquele que conhece a verdade e não denunciar, ele vai prestar conta. Então eu falo para você, meu amado, abandone os desejos da carne. Abra o teu coração para o Senhor enquanto é tempo. Glórias a Deus. Quero deixar uma pequena mensagem para que você, meu amado, abra o teu coração, medite nela, busque, através do Espírito Santo, compreender. E eu te garanto que ele vai, meu amado, te manifestar se você buscar verdadeiramente. A mensagem está no livro de João, capítulo 5, do versículo 20 em diante. Porque o Pai ama ao Filho, mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscitou os dos mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Jesus tem esse poder, meu amado. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho como honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Como que eu vou sair da minha residência, amado? Tendo esse privilégio de hoje enxergar e conhecer a verdade e vir para cá pregar outra mensagem que não seja ela. Me explica, meu amado e minha amada ouvinte. Não tem como, porque Jesus é bem claro. Ele é bem claro nessa mensagem. Na verdade, eu vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu creio em Jesus, amados, somente de acordo com a Escritura. Eu não creio em Jesus de acordo com a religião. Eu não creio em Jesus de acordo com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com o pai, com a mãe. Somente de acordo com as Escrituras. Muitas denominações estão aí tentando distorcer esta palavra santa. Mas quero falar para você, meu amado e minha amada ouvinte. Se você guardar um capítulo ou um versículo desta palavra no teu coração, você não vai ser enganado, porque o Espírito de Deus não nos deixa confundido. Ele nos dá o discernimento correto. Por isso eu te convido você ir diretamente para a fonte, o qual é a palavra de Deus, a Escritura. Jesus fala no livro de João 7,37: quem tem sede, vem a mim, beba de graça. Olha a oportunidade, amado e amado ouvinte, que você que está ouvindo hoje tem de chegar na tua casa, dobrar o joelho diante do Senhor, pedir a Ele que te alimente, que te dê esta água, e você passar a alimentar dela e beber dela, amado, que é a palavra de Deus. Então não perca seu tempo, amado, dando ouvido a homens, a mulheres e a esse mundo. Dá ouvido ao Espírito Santo, para que você possa ter essa vida que Jesus promete aqui, a vida eterna.
Muitos zombam da pregação, muitos acham ruim, muitos ficam bravos, ameaçam. Amado, Jesus fala que se possível vamos ser até mortos por causa dele. Mas ele fala que melhor galardão terá do que viver nessa carniça deste mundo, onde o povo só adora Satanás, onde somente e Deus está em último plano. Meu amado, o convite foi feito para você conhecer a Jesus Cristo, porque ouvir falar dele você já ouviu muitas vezes. Agora eu te faço um convite, conheça ele, abra o teu coração para ele, enquanto é tempo. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus 9:27 que está ordenado o homem morrer uma só vez e depois vem o juízo de Deus. Mas tem denominação, principalmente o catolicismo, o qual o Senhor me libertou há 4 anos atrás, e quero citar para você, meu amado e meu amado ouvinte católico que está me ouvindo. Meu amado, eu só precisei que o Senhor me mostrasse no livro de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. E faço o convite para você de todo o meu coração. Abre o teu coração e examine lá, meu amado, para você ver como que Jesus foi gerado no ventre de Maria e para você ver o que é que Maria fala quando o anjo aparece para ela. Lucas capítulo 1 e capítulo 2. E te convido a você também ir para Mateus capítulo 1, 3, capítulo 1, capítulo 2 e 3. Abre o teu coração para você ver. No livro de Lucas capítulo 1, o Senhor abriu meus olhos e falou: está vendo aí, meu filho? Você estava carregando uma imagem de escultura há um tempo atrás, achando que era mim, mas não era. Está aí, ó, você está vendo a verdade. Você vai seguir a onda agora se você quiser. E o Senhor me levou para Mateus capítulo 7, aonde eu entendi o que o Senhor tinha me falado lá em Lucas. Que eu não posso escolher, meu amado, andar em 2 caminhos. Há 2 caminhos, e eu só tenho que escolher um para andar. E eu escolhi andar em Cristo Jesus. E ele me mostrou que a verdade só está aqui na palavra dele. E esse é o convite que eu te faço. Lá Jesus ele falou para mim assim, que eu não posso servir a 2 senhores. Livro de Mateus capítulo 7. Não posso servir a 2 senhores. Aí eu entendi o que é que o Senhor me falou. Que eu não posso adorar o mundo e a ele ao mesmo tempo. E eu escolhi adorar ele. E ele me fala lá no livro de Marcos 8:34. Se eu quiser seguir ele, renuncie tudo e siga ele. Pega a tua cruz e siga ele. E eu entendi mais uma vez o que o Senhor quis dizer. Por isso eu pedi ao Senhor força para largar eu, para me tirar da idolatria do futebol, do catolicismo, da igreja, do sistema evangélico, porque a imagem de escultura, meu amado, é idolatria. Mas o sistema evangélico está sendo mais idólatra do que os católicos. Você sabe por quê, evangelho? Que você está sendo enganado porque tu não abre o coração para a palavra, as escrituras. Hoje, o sistema evangélico só fala de dinheiro, que é o Deus Mamon, que está escrito aqui, ó, livro de Mateus, capítulo 7, está escrito, basta você abrir o coração para ela. O Deus Mamon se chama o dinheiro. O Satanás é o Deus desse dinheiro. E muitos estão aí, meu amado, o sistema evangélico fazendo essas maracutaias, tudo para enganar o povo e arrecadar dinheiro. Enquanto isso, o catolicismo usa a imagem de escultura. E o Senhor abriu meus olhos e falou assim: meu filho, está vendo aí? A imagem que você carregava na procissão, eu não estou aí. E você achava que eu estava aí. Eu não estou aí. Eu estou em espírito, meu filho. E lá em João 4 ele vai confirmar para mim que Deus é Espírito e quer que nós adoremos em Espírito e verdade. E eu te faço o convite, meu amado e meu amado ouvinte católico: alimente-se da palavra do Senhor. Não dá ouvido para padres, não dá ouvido para papa, não dá ouvido para ninguém. Abra o teu coração para a palavra. E você, meu amado evangélico, vê se você conhece Jesus. Abra o teu coração, peça ao Senhor Jesus para que você conheça Ele. Porque eu ouvi falar, você já ouviu, tem que conhecer. Porque se você fala que é evangélico, que é cristão e vive igual um mundano, eu te falo, tu nunca conheceu ele. E o nosso amado irmão João aqui, ele confirma nas cartas dele, que eu vou ler para o meu amado e minha amada ouvinte que está ouvindo. Eita glória! Deus! Eita glória! Até agora a polícia não chegou, então vamos chegar aqui. Esse Joãozinho é gostoso. Glórias a Deus. Para finalizar, meu amado e meu amado ouvinte, quero deixar essa mensagem que está aqui nas cartas do nosso amado irmão João.
Veja o que é que João fala. Essa aqui é a certeza daqueles que conhecem Jesus Cristo. Daqueles que não conhecem, ele não vai ter coragem de ler esse versículo aqui e nessa mensagem. Mas eu vou ler para vocês porque é esse Jesus que eu conheço. Ouvi falar dele, criei no nome dele e creio até hoje. E por isso eu vou ler para vocês. Que está no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 19 em diante. Amém? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu amado, se alguém quer ir para o céu e não entrega a tua vida para Cristo e abandona as práticas da carne, os desejos da carne, de maneira nenhuma vai ter a vida eterna. Jesus, ele promete para nós o maior prêmio que o ser humano pode ganhar aqui na terra. É aceitar ele de teu coração, renunciar a tudo e esperar a vinda dele em obediência e temor a esta palavra. Então faça esse convite para você, meu amado, independentemente do que você seja. Se você é um espírita, se você é um católico, se você é um evangélico, se você é um mentiroso, se é um cachaceiro, não interessa. Abre o teu coração para ele hoje enquanto você respira, para que assim você venha nascer no Espírito, meu amado. Porque aquele para nascer no Espírito tem que morrer para este mundo. E é o que está escrito no livro de João, capítulo 3. Jesus Cristo fala para Nicodemos: necessário é tu nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos achou que a sabedoria que ele tinha de teologia, o conhecimento que ele tinha da lei era alguma coisa. Jesus falou para ele de novo: o necessário é tu nascer de novo. Então, meu amado, o Jesus quer saber de você com o coração cheio de arrependimento e conduta de vida. E essa vida sua tem que ser aqui nele, porque a vida deste mundo você tem que perder para seguir ele. Então abra teu coração enquanto é tempo. Não endureça, porque amanhã pode ser tarde. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada católica, que um dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai dar o testemunho que eu estou dando aqui hoje. Que esta palavra é luz para os nossos olhos e saúde para o nosso coração, se você crer. Por isso Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 1, o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio. E foi através dessas mensagens que hoje eu tenho esse privilégio de pregar ela para você, anunciá-la para você. Porque a palavra de Deus é a única verdade. Sempre manifesta aqui, quando estão pregando, pessoas ignorantes que ainda não conhecem. Mas que o Senhor venha ter misericórdia deles, assim como teve de nós, que nós também éramos assim. No livro de Tito, capítulo 3, Tito vai falar que nós também éramos assim, ignorantes, mas o Senhor manifestou a nós, abriu nossos olhos e nos deu entendimento. Tito, capítulo 3. Então foi pregada aqui hoje uma mensagem de salvação, uma mensagem de exortação, para que você venha, meu amado, crê nela e saia deste mundo. Porque a paz que Jesus Cristo dá para cada um de meus amados e amados ouvintes não tem nada a ver com o mundo. Essa paz que ele dá vem diretamente dele no teu coração, assim como vem no meu e de vários outros que crê no nome dele. Porque muitos acham que a paz que a pessoa tem aqui no mundo é dançar um forrozinho, tomar cachaça, mentir, jogar futebol, o qual eu fazia isso há 4 anos atrás. Agradeço a Jesus de me tirar toda essa sujeira, porque o futebol hoje se tornou a maior idolatria do planeta Terra, acompanhado com a religião. E tudo isso, amado, por causa de pessoas de coração duro, que não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós que rejeitou esta mensagem. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
aqui, mas é bom tu refletir. Pode ser a última hora. Vejo a palavra se cumprir. Em breve a igreja irá subir. E você como estará? Ele vem com poder e autoridade. Ele vem em plena santidade. Ele vem, Jesus vem. Ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, em que a noiva irá subir para nunca mais aqui regressar. Esse é o dia mais esperado por todos os santos, em que a noiva em grande glória, em completa vitória, triunfará. Ele vem com poder e autoridade. Ele vem em plena santidade. Ele vem, Jesus vem. Ele vem. Pode ser hoje o grande dia do arrebatamento, em que a noiva irá subir para nós. Irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que passaram aí na live, que estão agora assistindo, né? Essa foi a pregação de hoje, aqui com os irmãos Denilson, o irmão Aníbal. Hoje o diabo não gostou não, sabe? Vocês veem, irmão, que a palavra chegando longe, a senhora lá daquela casa lá, xingando nós, gritando com nós, lá naquela casa, lá, sobrado lá. Só para os irmãos terem noção que a palavra está indo longe. Aí o homem aqui ficou contendendo com nós, né, por causa da religião dele. Que nós não for falar nunca da igreja católica, ele xingou nós, mandou nós pro inferno, e etc. Realmente o povo está desprezando a palavra. Aqui em vários lugares aqui as pessoas murmurando, né, falando que nós vamos morrer, pregando esse jeito, etc. Nós vemos a dureza do coração das pessoas. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus para quebrantar esses corações, né, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos que ouviram a mensagem, compartilha a mensagem, passa ela adiante, outras pessoas mais vão chegar ao pleno conhecimento. Deus permitir a nós, amanhã estaremos mais uma vez pregando o Evangelho, semeando, e assim seja conforme a vontade do Senhor. Vou finalizar a live, irmãos. Fica com Deus, fiquem na paz.